Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Eu quero trazer aqui a temática da origem da igreja cristã e o seu legado, né? Esse assunto é de grande importância, visto que existem versões que contradizem as Sagradas Escrituras quanto à origem da igreja, o papel cristão da igreja para com a sociedade, a sua posição dentro do Estado, né, dentro da nação, independentemente de qual seja o sistema de governo, seja ele ditatorial, seja republicano, democrata, ou até mesmo no caso da época dos impérios, né, onde a dinastia, o poder dinasta, né, a nação que era regida, o império, por um só homem, né, nas pessoas dos reis, né? A gente vê ali dentro do Império Romano que toda a Europa, todos os continentes ali eram regidos pelos Césares, né? E esses Césares, eles dominavam nações inteiras, né? O império nos dias de Cristo era composto por 123 províncias, né, daquele mundo de então. No entanto, a origem do cristianismo, obviamente, seu fundamento, né, a sua existência, né, está voltada para uma pessoa, para o próprio Cristo, né? Daí a palavra cristianismo. Dentro do cristianismo, que é um mundo, né? é uma universalidade de movimentos cristãos, de grupos cristãos, como temos o catolicismo apostólico romano, né? Com aí a maior massa, né, de cristãos dentro do cristianismo. Depois vem o protestantismo, né, que surgiu aí nos dias ficou conhecido, né, e ficou deveramente atribuído a Martinho Lutero com a reforma protestante do século XVI, que deu-se ali dia 30 de outubro, né, do ano de 1536, por aí, deu-se aí a reforma protestante, quando Martinho Lutero pegou suas 95 teses e as fixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, né? Antes de Martinho Lutero, teve os pré-reformadores, que foram vários, né, que já vinha ao longo da história lutando ali, né, contra falsos ensinamentos, contra falsas doutrinas. Eles eram verdadeiros apologetas da fé cristã, certo? Mas chegando até os dias de hoje, né, após reforma aí, nós tivemos aí John Calvino, nós tivemos aí James Jacobs Armínio, nós temos aí também os espiritualistas, né, que deu-se já século XVI, século XVII, século XVIII, né? Veio aí o iluminismo e vieram aí os teólogos com a teologia liberal, dentro aí do século XVIII, século XIX, chegando já nos dias atuais. Só que no final do século XVIII para o século XIX, nós tivemos ali o sionismo, que foi o retorno dos israelitas
para a formação do novo Estado de Israel, que deu-se aí em 1948, após o término da Segunda Guerra Mundial, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, levou, né, os israelitas que estavam espalhados, né, sobre os hemisféricos terrestres, a voltar para ocupar os seus antigos termos demográficos de seu povo, né, da nação de Israel. No entanto, né, a origem do cristianismo está voltado, né, para Cristo, né? Eu não estou falando dentro dessa diversidade, né? Obviamente que essas diversidades de grupos, elas, com os seus ensinos e as suas doutrinas, elas procuram e atribuem a servir a Cristo. No entanto, a Bíblia Sagrada não nos ensina assim. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina de uma forma muito mais voltada para a verdadeira, digamos assim, a verdadeira fé cristã, né? Por quê? Porque dentro da cristandade, dentro do cristianismo, que existem várias ramificações da fé cristã, né? Obviamente que para viver a verdade de Cristo, né, fica muito aquém, muito distante daquilo que era o que realmente Cristo ensinava, o que Cristo defendia, o que Jesus Cristo propagava, o que Jesus Cristo anunciava, né, nos seus dias, né? Com o amor ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Jesus Cristo disse que não existia mandamentos maiores do que estes, né? Mas quando nós chegamos ali no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 18, nós vemos ali que Jesus Cristo estava juntamente a ele uma grande multidão, né? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele curava enfermos, né? Os enfermos buscavam a presença de Jesus. Jesus curava os paralíticos, os leprosos, né? Diz que só leprosos ele curou 10 de uma só vez. Jesus Cristo curava os cegos, os mancos, os coxos, né? Jesus Cristo expulsava os demônios. Jesus Cristo vencia e superava até mesmo as leis da natureza, quando certa feita ele andou por cima das águas do mar. Jesus Cristo ordenou calmaria as tempestades. Jesus Cristo venceu e a própria morte. Ele ressuscitou Lázaro, que já durante 4 dias já o seu corpo já estava em putrefação, num túmulo, numa tumba em Betânia. Jesus Cristo vai lá, manda remover a pedra e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro é ressuscitado e sai para fora. E a multidão se alegravam e se alegraram com este fenômeno do poder de Jesus, coisa que o homem e a ciência nunca e jamais fará: ressuscitar, trazer um morto à vida. Jesus Cristo fez, porque ele é Deus e sempre será Deus, não só Filho, mas será sempre Deus, né? Outra coisa, dentro dessas circunstâncias, as multidões seguiam Jesus, paravam para ouvir Jesus. E Jesus, lá em Mateus capítulo 16, ele estava ensinando as multidões sobre o reino de Deus. E diz que aquelas multidões que o seguiam para ver os seus sinais, prodígios e maravilhas, né, quando começaram a ouvir as palavras de Jesus contra o pecado e sobre santidade e sobre o reino de Deus, diz que a multidão se retirou-se, ficou só Jesus e os discípulos, porque a palavra de Jesus era uma palavra
pesada a eles, né? A eles, aqueles que não queriam deixar sua vida despromíscua para com Deus, aqueles que não queriam abrir mão do pecado, da vaidade, do seu egoísmo, visto que Jesus Cristo disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. No entanto, eles não quiseram isso, ficaram só Jesus e os discípulos, e então surge aí uma pergunta. Jesus Cristo olha para os discípulos e pergunta-lhes: não quereis, pois, vós ir após eles? E o apóstolo Pedro, né, era discípulo, ainda não era apóstolo, ele disse: mestre, aonde iremos e a quem seguiremos, se somente em ti as palavras de vida eterna? Né? Pedro reconheceu isso em Jesus, que as palavras de vida eterna estavam somente em Cristo Jesus. E Jesus Cristo olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, ó Pedro Bajonas, porque o que te revelou isto não foi sangue nem carne, mas foi o meu Pai que está nos céus. Portanto, eu vos digo que sobre esta pedra, sobre minha pessoa, sobre mim, né? Sobre mim, que as palavras de vida eterna, sobre mim, eu edificarei a minha igreja, né? Então, aí é onde é feita a primeira menção à igreja, né? A primeira versão à igreja é feita aí. Agora, é bom de se observar que dentro dessa perspectiva, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus Cristo edificou a sua igreja sobre os apóstolos. E é bom observar que todos os apóstolos eram homens e não mulheres. É bom de se observar também que todos os apóstolos, eles eram judeus e não gentios. Todos eles eram judeus e não gentios, tá? É bom frisar isto aqui. No entanto, Jesus Cristo continua tendo aquele diálogo com os apóstolos, né? E aí Jesus Cristo faz uma segunda pergunta dizendo: e quem dizeis vós quem eu sou? Ou quem dizeis vós quem é o Filho do Homem? Aí Pedro, mais uma vez, ele vai e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E isto, né, mais uma vez, né, ali é reconhecido como Cristo, que quer dizer Salvador, que quer dizer Redentor, né? Ele é o Cristo Redentor de nossas almas, ele é o Filho do Deus vivo, né? Então, fica aqui patente que essa atribuição, né, quem é o fundador, quem é a cabeça desse organismo, que é a igreja, é o próprio Cristo. Ele é o fundador e ele é também o cabeça da igreja, né? Ele é a unidade da fé que fala lá o apóstolo Paulo no capítulo 4, do versículo 1 em diante, de Efésios, né? Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, lá de Apocalipse, né, capítulo 19. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores, né? No entanto, Jesus Cristo, ele é o fundador da igreja, né? Eu não diria que Jesus Cristo é o fundador do cristianismo, nesse sentido pejorativo que se vê-se aí dentro das demandas, né, de movimentos que se dizem serem cristãos, mas quando vai-se para observar a sã doutrina, a fé cristã, esses movimentos estão muito aquém, muito além da verdade. Eles não contêm a verdade dos ensinamentos de Cristo Jesus e dos apóstolos de Jesus, né? E dos apóstolos do Senhor Jesus. Eles estão em falta
na balança da palavra de Deus, né? Porque pesado foste a balança e achado em falta. Muitos estão faltosos para com a verdade da sã doutrina, dos ensinamentos de Jesus. No entanto, a verdadeira fé cristã, ela está totalmente voltada, né, para Cristo Jesus, né? Quando Jesus Cristo disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aqui existe, né, uma declaração, né, feita pelo próprio Cristo, ou seja, eu edificarei, ele é o edificador, ele foi quem a construiu, ele foi quem fundou a igreja. Jesus Cristo é o fundador da igreja, né? Ele a igreja é essa rocha, né? Ela está firmada numa rocha, ela está firmada na rocha chamado o próprio Cristo. Ele é a rocha angular, ele é a rocha da esquina que os edificadores da lei, né, o sacerdócio levítico, né, eles rejeitaram a Cristo, né? Aquele Messias da promessa do profeta Isaías, que viveu em torno de 600 a 700 anos antes de Cristo. Ele foi rejeitado, na verdade, pelos edificadores da lei, pelo sacerdócio levítico. No entanto, dentro dessa perspectiva, é por isso que o evangelista João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz que Jesus Cristo veio para aquelas seus, para quem? Para os judeus. E os seus, os judeus, não receberam, né? Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome, né? Dentro dessa perspectiva, essa exegese bíblica, obviamente, está dizendo que Jesus Cristo veio para os judeus, para o que era seus, e os seus não receberam. Isso não quer dizer que foram todos os judeus, não, mas uma minoria dos judeus aceitaram e seguiram e morreram por amor de Jesus e deram as suas vidas por amor da igreja, né? No entanto, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, independentemente de que seja judeu, de que seja grego, do que se seja gentil ou não, né? A mais todos os que o receberam, né, o confessaram como seu único e suficiente Salvador, né? Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, tornaram-se filhos de Deus, né? Na verdade, em Mateus capítulo 1, versículo 20, diz que Jesus Cristo veio trazendo salvação ao seu povo. Quem era o povo de Jesus? Eram os judeus, né? Mas nem todos o quiseram, só uma minoria quiseram Jesus, né? Essa é a verdade, né? E nós vemos casos de gentios que se chegam a Cristo, mesmo naqueles dias que Jesus Cristo priorizava a pregar o reino de Deus ao seu povo, ao povo de Israel, né? Mas tiveram pessoas ali que foram favorecidas, né? Que foram com a salvação, pessoas ali que aceitaram Jesus Cristo e o seguiu mesmo, né? Mesmo não sendo judeus e sendo gentios, foram salvos, né? Dentro dessa logística bíblica cristã, nós vemos que nós, os gentios, somos o quê? Fomos enxertados, né, na videira, que é Israel, logicamente, ali a figueira, né? A figueira, que é Israel. Nós fomos enxertados nesta figueira. Nós vemos isso lá no livro do profeta Zacarias. Podemos ver essa probabilidade também em Jeremias, em Isaías também, né? Mas de forma bem sucinta, nós temos ali no livro do profeta Zacarias, que claramente diz que nós fomos enxertados na figueira, né? Em João capítulo 15, nós vemos ali Jesus falando e se declarando como a
a videira verdadeira. E ele diz: o meu pai é o agricultor. Toda vara, pois, que estiver em mim, esta dá muito fruto, e será podada para que der mais fruto ainda. Sabei, pois, que sem mim nada podeis fazer. Né? De João capítulo 15, versículo 1 ao 5. Né? Então, no entanto, sem mim, disse Jesus. Jesus estava dizendo isso, obviamente, ali, para os judeus, para aquele povo da sua época. Né? Mas quando ele diz: toda vara que estiver em mim, ou seja, todo aquele que crê em mim, não pereça, mas tenha nele a vida eterna, né? De João capítulo 3, versículo 20, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, ou Deus amou o mundo, ou seja, toda a humanidade, independentemente de que seja judeu, do que seja israelita ou não, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha nele a vida eterna, né? No entanto, né, a palavra de Deus nos diz que os judeus reprovaram Jesus porque eles queriam viver nas suas ofensas, pecados e delitos, né? E eles viviam nessa vida despromíscua para com Deus. Diz que eles optaram viverem nas trevas, né, e não habitar na luz de Deus. E quem é a luz de Deus? Cristo Jesus, de João 8,12, que nos diz que, né, eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá em si a luz da vida eterna. Né? Jesus Cristo é a luz a qual nós devemos seguir. Fora de Cristo Jesus, né, só há trevas. É por isso que até hoje a nação de Israel, o povo de Israel, é um povo que nós, como Igreja de Jesus hoje, temos que amá-los, né, como nação eleita e constituída por Deus, né? E nós temos que amá-los, nós temos que orar por eles, pelos israelitas, nós temos que fazer orações e temos que buscar a Deus intensamente em oração e pedir por aquele povo, né? Eles vivem em trevas espirituais e do pecado por conta de terem rejeitado o Messias da promessa de Isaías. Ou então, eles estão muito atrasados, né, na história da fé por conta disso. Quando nós lemos o livro de Romanos, de Paulo aos Romanos, essa epístola de Paulo aos Romanos, e nós vemos ali o capítulo 9, que é o passado da nação de Israel. O capítulo 10 é o presente, os atuais acontecimentos que está havendo com o povo de Israel. E quando nós lemos o capítulo 11, é o futuro do povo de Israel. Se nós formos ler e de forma minuciosa o capítulo 9, 10 e 11, nós iremos perceber que trata-se do passado, do presente e do futuro do povo de Israel. No entanto, né, hoje nós somos bem-aventurados, né, graças às muitas misericórdias de Deus, pois esse é o fato pelo qual nós não somos devorados ou mortos, né, por conta das suas muitas misericórdias. Deus é misericordioso para conosco, né? Deus fez um plano salvífico e vicário e expiatório através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nele, em Cristo Jesus, nós tenhamos a salvação, a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, ele trouxe salvação a todos os homens, mas principalmente aos fiéis. Quando diz a todos os homens, mas principalmente aos fiéis, mais uma vez, né, o apóstolo Paulo está fazendo menção a todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, e não dando ênfase apenas para o povo de Israel. No entanto, portanto, a igreja cristã, ela foi fundada pelo próprio Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E ela é fundamentada em Cristo Jesus,
certo? E vamos dar uma continuidade, uma segunda mensagem sobre a festa do Pentecoste, mas não aqui, porque agora ficou muito intenso aqui essa gravação, né, deste vídeo. Portanto, e no entanto, não trata-se aqui em dizer que a igreja cristã, a verdadeira igreja cristã, certo? Que dentro dessa grande cristandade que está, existe a igreja verdadeira, né? Essa igreja verdadeira, ela sim foi fundada por Cristo Jesus, né? Ele a fundou, ele fundou a igreja, né? Ela foi fundada, edificada na sua pessoa, né? Não em Constantino, né? Constantino, ele ali, alguns historiadores e alguns teólogos e religiosos diz que Constantino foi o fundador, né? O fundador do cristianismo, né? Na verdade, se nós formos olhar para essa perspectiva de cristianismo, né, deu-se por conta do desenvolvimento, né, ou do crescimento da fé cristã, né? Isso não quer dizer que tenha sido Constantino o fundador do cristianismo. O que a história diz é que Constantino, no terceiro ao quarto século, ali no quarto século, ali terceiro para o quarto século, ele reforçou ali em 284 ali, e já entrando para o quarto século, ele fez da fé cristã, né, que era defendida aí. A gente sabe que a fé cristã ela é a continuidade do judaísmo, no caso, né, mas não praticando aquelas leis cerimoniais as quais eram praticadas dentro do culto do judaísmo. Então, né, porque Jesus Cristo já veio e cumpriu com toda aquela lei que apontava para o próprio Cristo, né, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, né. No entanto, o que deu-se em Constantino foi ele como rei, né? Ele foi um dos generais e que tornou-se aí um dos imperadores, né, do Império Romano, e ele venceu uma guerra, e devido a esse fato, esse fenômeno que ele viu, né, em visão, e ouvindo ali, ele diz ter ouvido do próprio Deus, do próprio Senhor, né, que ele sairia vitorioso de uma guerra que, com as possibilidades humanas, ele seria incapaz de conquistar ou vencer aquela batalha. E ele sai vitorioso, e dali ele sai, né, digamos assim, não convertido, né, que Constantino ele nunca foi convertido de fato ao cristianismo, mas devido a essa visão que ele teve, né, e essa conquista que ele teve na batalha, e quando ele volta da batalha, ele constitui, né, a religião cristã, né, como a religião do Império Romano, né? E aí os crentes, os cristãos da época, deixam de serem perseguidos, né, maltratados, presos, martirizados, queimados vivos, lançados às feras, decapitados, né? A perseguição deixa de existir em Constantino, né? E ali a religião cristã, por puro, digamos, interesses políticos, parte de Constantino também, passa a ser religião oficial do Império Romano, né? Muito grato aqui pela atenção, né, sobre o fundamento, a origem, né, da igreja cristã. Essa é a temática a qual nós falamos
hoje.